Corinthians vence com estrelas de Gustavo e grandes defesas de Cássio. Vitor Pereira acompanhando o camarote da Arena Corinthians, vitória corintiana. Lázaro faz um excelente trabalho e entrega a equipe com 90%. Isso e muito mais, continue no vídeo após a vinheta. E aí galera, beleza? Bem-vindos aí a mais um vídeo. Corinthians aí faz uma excelente partida aí, jogo memorável para o time principal do Corinthians, porém ainda tem algumas falhas que vêm desde o ano passado, né? Algumas brechas que foram dadas e que aparentemente foram pontuadas por Vitor Pereira, né? O técnico aí no camarote corintiano vinha fazendo anotações durante a partida e aparentemente pontuou algumas situações que irá trabalhar durante essa semana até o clássico do final de semana. O Corinthians entrou com quem tinha de melhor aí na partida, com Cássio, Fagner, João Vitor, Gil e Lucas Piton, Dúvio Queiroz, Juliano, Renato Augusto, Paulinho e o William e o Roger Guedes mais centralizado. O Corinthians aí montando o 4-1-4-1, mas podendo variar aí para o 4-4-2, mas essa formação aí ainda com defeito, né? Porque para mim deveria jogar no 4-4-2, infelizmente aí o time do Corinthians peca em não querer jogar dessa forma. Partida essa aí que o Corinthians jogou muito bem, né? O Corinthians foi, vamos dizer assim, que o jogo foi de lá e cá, né? O Corinthians e o Red Bull Bragantino jogando um ataque em cima do outro, 50-50, né? Um jogo aí muito parelho, né? Logo no começo da partida aí teve uma chance com o Paulinho que a bola passou por cima com 30 segundos, depois teve um chute aos 5 minutos do primeiro tempo, onde o jogador do Bragantino chutou da entrada da área e o Cássio foi para o canto, mas a bola desviou no meio do caminho e o Cássio conseguiu voltar para fazer a defesa em cima da linha, foi uma defesaça. Na resposta, o Renato Augusto, aos 13 minutos, chutou da entrada da área quando recebeu do William e obrigou o Cleiton a fazer uma grande defesa. O Bragantino teve uma outra possibilidade ali em chutes cruzados, a bola passando muito perto aí do gol corintiano. O Corinthians tentou ali aos 31 minutos uma troca de passes no lateral, onde o Roger Guedes desviou a bola meio que de letra para o Juliano, que dominou no peito, mas acabou chutando por cima. Aos 32, o Renato Augusto cruzou na entrada da grande área, a bola passou por cima do Juliano, ia que caía certinho na cabeça do Renato Augusto, mas infelizmente aí o Cleiton também numa grande partida conseguiu aí salvar, dando um tapinha e tirando a bola da cabeça do Roger Guedes. Na sequência aí aos 38, uma falta para a equipe do Bragantino, onde o jogador Rioran, se não estiver errado, chutou a falta direto para o gol, ali obrigando o Cássio a dar uns passos para trás e dar um tapinha para a bola ir para escanteio, né? Depois, aos 43, o Bragantino conseguiu aí uma inversão de jogo para o outro lado, onde o jogador do Bragantino rolou para trás e, se eu não me engano, acho que foi o Luan Cândido que chegou batendo na entrada da área, obrigando o Cássio a fazer uma grande defesa também. Então, o Bragantino conseguiu acertar mais ao gol no primeiro tempo do que o Corinthians, porém, as duas equipes aí tiveram 50% de chances cada uma aí, as duas equipes atacando muito na partida, e isso fez com que o jogo ficasse lá e cá, né? O Corinthians com meio que um buraco muito bem aproveitado para a equipe do Bragantino, como eu comentei um pouquinho atrás, que é o espaço entre o Duqueiroz, que é o volante, o primeiro volante, e os meias de criação e o ataque. Fica uma lacuna. E esse espaço que só tem para o Duqueiroz, que o Duqueiroz fica ali sozinho na marcação, dando sustentação para esses jogadores mais experientes criarem as jogadas, esse foi o espaço que o Bragantino se aproveitou ano passado, pegando aí um gancho aí, só ali nesse intervalo do primeiro e do segundo tempo, comentando que no ano passado o Corinthians teve jogos que sofreu exatamente da mesma forma, com a equipe adversária aproveitando essa brecha deixada ao lado do primeiro volante, né? Às vezes esse primeiro volante vai dar o combate e não tem ninguém para cobrir ele, que deveria ser ali ou o Paulinho, ou o Renato Augusto, ou até mesmo o Juliano, recompondo para fazer esse segundo homem ali, pelo menos na parte defensiva, e não deixar só um cara ali, né, nessa parte. E não foi o que aconteceu. O Bragantino
teve várias oportunidades aí, aproveitando essa brecha deixada entre o Duqueiroz e os meias corintianos. Para o segundo tempo aí, o Corinthians começou em cima, né? Aos 10 minutos teve a oportunidade aí de um cruzamento, se eu não me engano, do Fagner, e o Juliano chutou e o Cleiton fez uma grande defesa ali, meio que com o joelho, né? Abaixando ali e conseguindo espalmar. Depois o Corinthians teve uma troca de passes com o William, que levou mais perigo, e o Roger Guedes chutou, e o Cleiton também fez uma defesa ali em cima da linha, né? Os goleiros trabalhando muito, o Cássio trabalhou muito no primeiro tempo, mas salvou mais agora na sequência do segundo tempo. No primeiro tempo ainda, depois dessa chance que o Corinthians teve com o Cleiton, né? O Corinthians teve as mudanças do Lázaro. A primeira mudança que ele fez foi a troca do Juliano, que saiu exausto da partida, né? Juliano que estava dando ali um suporte, tentando dar um suporte nesse meio de campo, tentando ajudar na marcação, mas não conseguia. Então ele acabou saindo muito exausto de tentar correr e de correr errado, né? Vamos colocar assim, não estava bem posicionado nesse buraco que tinha nessa marcação entre o Duqueiroz e os meias. Então, correr errado, você cansa muito mais rápido. E foi o que acabou acontecendo. Ele já é um cara de mais de 30 anos. Então, como não é desses jogadores aí, tirando o Paulinho e o Renato Augusto, que tenham um caguete um pouquinho mais para essa posição de segundo volante, primeiro volante, mas os dois jogam com mais qualidade à frente. E o Juliano, para ser essa peça ainda nesse meio de campo e ajudar, ele tem que também fazer às vezes defensivo. Então ele cansou mais rápido do que os outros dois, né? Tanto o Paulinho quanto o Renato Augusto. Então ele acabou saindo aí para a entrada do Gustavo Mosquito, né? Aos 33 minutos. E logo na sequência, né? Aos 34, o Corinthians vem atacando pela direita com o Fagner. E o Fagner inverte totalmente a jogada, ele não cruza na área, ele inverte buscando o William, que está livre do outro lado. O William domina a bola de frente ali para a defesa adversária, corta para dentro e chuta colocado, meio que em curva. O goleiro espalma, a bola bate no pé do Gustavo, né, que tentou dominar a bola bateu no pé dele, bateu na trave e na volta ele conseguiu empurrar para as redes. Saiu comemorando, foi para a torcida, abraçou os torcedores ali, quase que pulou dentro da torcida, né? Ele estava se cobrando muito para fazer esse gol, não vinha tendo algumas oportunidades, mas não conseguia aproveitar, né? Infelizmente aí nas outras partidas ele não conseguiu fazer, mas nessa ele aproveitou a chance e guardou o dele, né? Depois disso, depois do gol, o Corinthians acabou sofrendo com várias oportunidades do Red Bull Bragantino. Corinthians, que também tinha os outros jogadores que sentiram o Corinthians vencendo a partida, o Lázaro resolveu poupar alguns jogadores, como é o caso do William, que correu bastante, tentou criar algumas oportunidades ali no meio de campo, assim como também o Renato Augusto. Então saíram os dois, o William saiu para a entrada do Jô e o Rony entrou no lugar do Renato Augusto aos 38 minutos. Aos 39 começou aí aquele haja coração, né, do torcedor corintiano, onde o Bragantino teve uma oportunidade aos 39, que o João Vitor quase fez um gol contra, que o Luan Cândido ele avançou para a esquerda e cruzou na primeira trave. O João Vitor tentou afastar e a bola foi para trás, né, mas aí acabou não entrando no gol. Aos 41, mais uma oportunidade aí que o Red Bull Bragantino teve com o Alejandro, que avançou pela esquerda. Ele chegou na beirada da área, de frente para o gol, sem marcação novamente. Uma brecha, um espaço gigantesco, um abismo entre o meio de campo e a defesa, mesmo agora com dois volantes, né, que é o caso do Duqueiroz e o Rony. Mesmo assim, teve espaços e o jogador chegou na linha de fundo, cruzou, né, o outro jogador nas costas do Piton, que estava sozinho, né, totalmente desarmado, a defesa corintiana, chegou, chutou cruzado, o Cássio ainda tentou colocar o pé, mas a bola foi direto para fora. O Corinthians fez a última mexida aí
colocando o Gabriel Pereira no lugar do Paulinho, né? O Gabriel Pereira que estava com Covid, tendo a oportunidade novamente. Na sequência, aos 44, o Luan Cândido novamente estava tendo muitas oportunidades, sozinho. Recebeu da intermediária de frente para o gol, novamente. Um buraco gigantesco, sem ninguém apertar, sem ninguém marcar, sem ninguém em cima. Isso com jogadores agora mais descansados, que era o caso do Gabriel Pereira, que era o caso do Rony. Então, mesmo assim, não conseguiram ali fechar esse ângulo. O cara chegou de frente pro gol, bateu e a bola foi na trave e foi para lateral, se eu não me engano, o Gil tirou, né? E aos 44, a última oportunidade assim de mais perigo da equipe do Bragantino, que foi o quê? Aonde o Miguel recebeu um cruzamento dentro da área, o Bragantino cruzou a bola, totalmente livre, né? O Piton aí não apertou na marcação, também ninguém veio acompanhar, que se eu não me engano, acho que no final do segundo tempo estava o Roger Guedes na esquerda, né? E ele não voltou para acompanhar também, já estava desgastado a partida inteira. Jogo às 11 horas da manhã, os jogadores já estavam exaustos, não voltou ali para recompor e o Piton não apertou. O jogador cruzou, Fagner errou a subida, a bola passou direto por ele e o Miguel matou no peito. Na hora que ele matou no peito, ficou cara a cara com o Cássio, que saiu fechando o ângulo ali e não deu chance de defesa, não deu chances do jogador da equipe do Bragantino conseguir fazer o gol. A bola bateu no peito dele e ele tirou a chance do Bragantino fazer o gol. Foi um excelente jogo do Cássio, né? O Cássio ali fez defesas maravilhosas, dignas daquele Cássio de 2012, né? E dá para a gente aproveitar muito disso, né? Muito do que aconteceu em 2012 também, né? Você vale lembrar que em 2012 o Corinthians montou um time com um centroavante de peso, que era o caso aí do Adriano, no final da temporada anterior. No início de 2012, o Adriano acabou não entrando em forma, então o Corinthians não o inscreveu na Libertadores, e com isso o Corinthians tinha o Liedson, que não vinha em boa fase, e mudou para um esquema de 4-4-2, aonde conseguiu ali vencer a Libertadores de forma invicta e ganhando muitos jogos ali, com vários gols marcados, tendo um time muito veloz, um time que conseguia aproveitar espaços, jogando no 4-4-2, com um ataque de Jorge Henrique e o Emerson, e um meio de campo com Danilo e Alex, e mais atrás ali Ralf e Paulinho. Então dá para o Corinthians se espelhar nesse time de 2012 e montar um time no 4-4-2. Esperamos aí que o Corinthians defina logo se irá contratar um centroavante de peso, se não vai, se vai usar esse dinheiro para uma outra situação, mas o Corinthians tem que se decidir, tem que colocar ali, tem que colocar uma pedra já nessa situação, se ele não vai conseguir contratar um centroavante, para conseguir se planejar. E eu acho que esse time também dá para jogar no 4-4-2, assim como foi em 2012, e eu acho que é mais viável. Quando o time jogou no 4-4-2, teve muito mais facilidade. Nessa partida, contra um time de Série A, o Corinthians jogou de igual para igual, mas deu muitas oportunidades, e se não fosse o Cássio em excelente partida, não teria vencido. Cássio defendeu a primeira de todas, né? Acabou de começar o jogo, o goleiro tá frio, a bola chutada de fora da área, desviou, e ele ainda conseguiu, caído, voltar e tirar a bola de dentro do gol. No final do jogo também, o jogo truncado, cara de frente para ele ainda conseguiu chegar a tempo de abafar, a bola bater nele e não ir pro gol. Então, situações de que em outros momentos o Cássio não tinha tempo para chegar. Em outras partidas anteriores, ele não conseguia chegar, não conseguia ter tempo para abafar, não tinha tempo de reação. E essa partida ele mostrou que ele está recuperando ou se recuperou. Não vamos dizer totalmente assim que ele está aquele Cássio que foi no início da sua trajetória no Corinthians, mas ele veio numa excelente evolução. O Vitor Pereira que irá dizer isso durante a semana, com o trabalho que irá fazer. Mas ainda dá, sim, para o Corinthians mudar seu esquema de jogo e jogar de uma forma que vai beneficiar, né, o próprio time. Se você puder ajudar, deixa o like aí que ajuda bastante. Não esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Compartilhar o canal aí com outras pessoas, ajuda bastante aí.
Vamos dar uma passada rápida só nos números aí da partida. Jogo aí meio a meio, né? Os dois times jogando aí dentro de mais ou menos o mesmo estilo de jogo, né? Com 17 chutes do Corinthians contra 18 da equipe do Bragantino. 6 gols, 6 chutes a gols dados pelo Corinthians contra 4 do Bragantino. 58% de posse de bola do Corinthians contra 42 do Bragantino. No primeiro tempo, o Corinthians também ficou com mais posse de bola, se não me engano, foram 52% de posse de bola, né? A precisão nos passes, ali na média também, com um ponto percentual de 85% para o Corinthians contra 83% do Bragantino. O Corinthians trocou mais passes, mas muito em função ali, em grande parte do tempo, troca de passe entre os zagueiros do Corinthians, né? Que formava ali uma linha meio que de 3. Em faltas foi um jogo não muito faltoso, correu bastante, né? Que foram 19 faltas apenas, 9 cometidas pelo Corinthians contra 10 para o Bragantino, um cartão amarelo para cada lado e 5 escanteios para a equipe do Corinthians contra 9 do Bragantino. Números aí bem semelhantes para as duas equipes. Corinthians que mesmo com um jogo a menos termina aí a rodada como o primeiro lugar do seu grupo, né, com 17 pontos, liderando isoladamente aí, com um jogo a menos, tem 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota, né, e o Bragantino aí também manteve aí a sua primeira posição isolado. O Corinthians passou o Bragantino no número de pontos, mesmo com um jogo a menos, então isso quer dizer que o Corinthians tem uma melhor campanha do que a equipe do Bragantino, que já é uma equipe bem formada, então dá para mostrar uma evolução muito grande do trabalho do Lázaro, né? O Lázaro aí deixou a equipe muito bem montada para o técnico Vitor Pereira e esperamos aí que ele aproveite bastante, né? E na classificação geral aí dá para ver, aí do lado que vocês estão acompanhando, o Corinthians tem a segunda melhor campanha, mesmo tendo um jogo a menos aí, junto com o Palmeiras, que tem 2 jogos a menos. Então o Corinthians tem o mesmo número de vitórias, o mesmo número de empates, só que tem aí uma derrota que o Palmeiras não tem. O Corinthians tem só perde para o Palmeiras no saldo de gols no momento, né? Mesmo tendo um jogo a menos e o Palmeiras tendo 2, o Corinthians só perde para o Palmeiras no saldo de gols. Tem até mais gols feitos do que a equipe do Palmeiras, então mostra aí que o Corinthians vem bem, né? E o Corinthians aí tem uma sequência muito boa aí do técnico Lázaro, né? Que conseguiu aí uma sequência maravilhosa para encerrar a sua passagem, pelo menos como interino do Corinthians, né? Que foram de 7 jogos no total, né? Que ele jogou como interino, ele empatou 6 e ele empatou 1 e venceu 6, né? E aí nessa sequência o treinador corintiano conseguiu aí uma bagatela aí de também não perder, né? Ele venceu a equipe do Bragantino. Com o time principal, ele venceu todos os jogos que disputou, venceu o Bragantino, empatou com um time misto contra o Botafogo, né? Um time alternativo, venceu o São Bernardo por 3-0. Ele venceu o Mirassol por 2-1 e venceu o Ituano por 3-2, né? Uma sequência aí de vitórias e empates, se não me engano são 3 vitórias, né? Deixa eu ver, 1, 2, 3, 5 jogos com 4 vitórias e 1 empate. Então é uma sequência muito boa aí do Lázaro, mostrou uma grande evolução, encontrou um time jogando com todos os reforços, né? Mostrando aí que o Corinthians tem como utilizar os seus reforços, porém ele também mostrou aí uma brecha gigantesca que o Corinthians tem, jogando contra um time bem qualificado, que vai sofrer bastante, mesmo tendo bastante criação, mostrando um poderio ofensivo, perde defensivamente. Então aí provavelmente o técnico Vitor Pereira irá fazer reajustes, né? Ele passou o jogo inteiro, toda vez que era visto ele pelas câmeras da partida, você via aí ele anotando alguma coisa no bloco de notas, tanto que fizeram até uma brincadeira, falando que tinha que trazer mais um, né? Que já tinha acabado, de tanta anotação que ele estava fazendo. Mas isso mostra que ele está preocupado, mesmo não atuando diretamente no jogo, ele anotou várias informações que provavelmente ele vai utilizar, e uma delas é esse buraco, porque em várias vezes que mostrou o técnico, o Corinthians estava sofrendo um ataque da equipe do Bragantino. Então mostra aí que ele está sim preocupado com o poderio defensivo do Corinthians. Talvez ele mude aí para um esquema com 3 zagueiros, talvez ele
coloca o Fagner mais à frente, na linha de frente, o Piton também, e daí ele tiraria o Duqueiroz e colocaria um outro zagueiro, né? Pode ser que ele monte um esquema com com 5 defensivamente ali, quem sabe? E daí ofensivamente os dois laterais poderiam apoiar com muita qualidade e daí ele não precisaria do volante de marcação. Então daí o Duqueiroz acabaria dando espaço para um terceiro zagueiro. Mas qual é a opinião de vocês aí? Deixa aí nos comentários. E muito obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo. E vamos torcer aí para que contra o São Paulo o Vitor Pereira estreie com o pé direito aí, com uma vitória convincente, né? Esperamos aí que isso seja o início de muitas vitórias e também de títulos, né? O jogo contra o São Paulo é no próximo sábado, às 4 horas no Morumbi. Obrigado pela atenção. Tchau, tchau.